Salmo de número 88, eu quero dar um tema a essa mensagem, que é Aprendendo com Emã. Aprendendo com Emã. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Como nós temos tempo suficiente, vamos ler todo o capítulo desse Salmo de número 88. Diz assim: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que fazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me em mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me o objetivo de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos ou aos finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. De anteamanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastar-se amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Amém. Por Sua palavra, nós louvamos ao Senhor. Podeis assentar. E que Deus fale aos nossos corações ainda mais, em nome de Jesus. Emã, esse nome está à minha mente por alguns dias. O Espírito Santo me fez recordar esse salmo e então senti o desejo, o direcionamento do Espírito Santo trabalhar esse salmo de número 88. Mas quem é Emã? É um nome até um pouco diferente, um pouco incomum. Acredito que nem todas as pessoas já ouviram falar sobre esse personagem na Bíblia, e eu fui buscar algumas informações sobre ele. Alguns outros homens, pelo menos mais dois, têm esse mesmo nome, Emã. No entanto, ao que parece, pelo menos a maioria dos comentaristas atribuem esse Salmo 88 a Emã, o filho de Joel. Quando nós chegamos no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo de número 33, começamos a observar algumas informações sobre Emã. Ele era um cantor, ele era um músico, um levita responsável por estar ali liderando até o ministério de louvor, vamos dizer dessa forma. Um homem importante, um homem íntegro, um homem obediente ao Senhor. E quando nós observamos ainda mais no livro das Crônicas, ele pertence à tribo de Levi. E na tribo de Levi existiam pelo menos
3 filhos de Levi, e um deles era Coate. E então Emã era dessa tribo dos coatitas. Qual era a função dos coatitas? Principalmente levar a arca da aliança e levar alguns utensílios. Então era um homem que estava envolvido com a obra de Deus. Ele foi que compôs esse salmo de número 88. Porque para nós geralmente não cantamos os salmos. Dificilmente fazemos isso. Fazemos de vez em quando. Mas para os judeus, o livro dos salmos é um livro de cânticos, livro de louvor. E no livro dos salmos, nós observamos o homem tendo a oportunidade de se expressar o seu sentimento. E aqui nós vamos ver alguns sentimentos de Emã por aquilo que ele estava enfrentando. Porque quando nós lemos, por exemplo, o Pentateuco, na maioria dos textos é Deus falando. Quando nós olhamos para os livros poéticos, proféticos, históricos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, os Evangelhos, olhamos para as cartas, quase em sua totalidade é o próprio Deus transmitindo a sua mensagem e falando aos nossos corações. E aqui nos Salmos, os homens, eles acham essa oportunidade de se expressar através de louvores. É interessante também um outro detalhe, que o próprio nome Emã significa fiel. Pude observar isso. E então o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Por mais que Emã fosse um cantor, um músico, um compositor, um levita, um adorador, por mais que ele fosse um homem fiel, um homem que estivesse servindo a Deus, Emã passou por problemas, Emã passou por lutas, Emã passou por aflições, e assim somos nós. Quem de nós aqui nessa noite pode dizer que não está passando por problema nenhum? Dificilmente. Acredito que uma boa parte deve estar passando algum tipo de problema. Não é porque você é crente, não é porque você é evangélico, cristão, que de repente não vai adoecer, que de repente não vai passar uma crise financeira, que de repente não acontece um acidente, coisa desse tipo. Estamos sujeitos a perder emprego, estamos sujeitos. Então, Emã é um exemplo para as nossas vidas, e nós vamos aqui extrair desse Salmo 88 algumas instruções para as nossas vidas, para nós então sabermos nos posicionar melhor no meio da aflição, no meio da luta. Já que você, já que eu, já que nós passamos de vez em quando lutas e mais lutas, então nós precisamos saber lidar com essa situação. E eu quero passar algumas instruções aqui nesse Salmo de número 88. Quando eu falo sobre luta de Emã, o texto ele vai nos dar muitas pistas e muitos detalhes sobre isso. Vamos lá algumas desses detalhes. O versículo 3, por exemplo, o salmista 2 diz: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira à morte. O versículo 4: sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Veja, ele está dizendo que está sem forças, ele está dizendo que está à beira da morte, ele diz que enfrenta muitos males. O versículo 6, ele vai falar que está em lugares tenebrosos. No versículo 7, ele vai ter a sensação de estar se afogando, que é uma sensação terrível. A semana passada eu tive até um sonho em que eu me afogava. É um sonho muito agoniante. Estava em um local, numa praia, uma água muito cristalina, e de repente eu mergulhei e achei ali alguns peixes
bonitos, né? E comecei a acompanhar aqueles peixes e fiquei um pouco desatento. E com essa desatenção, fui em um lugar mais profundo do que eu podia voltar. E quando eu olhei para cima, muita água, o sol brilhando no céu, e aí eu comecei a nadar, tentando voltar e não conseguia chegar até a superfície. Foi quando eu me acordei, aquele momento de agonia, né? E eu comecei a orar a Deus, o que é que isso significa, porque alguns sonhos existem, alguns significados, não todos os sonhos, mas voltando para o texto, o salmista estava com essa sensação de que estava se afogando. No versículo 9 ele diz: os meus olhos desfalecem de aflição, e por aí vai. São muitas e muitas dicas que o texto nos apresenta do sofrimento que esse homem estava passando. Mas qual foi a primeira atitude? Qual é a primeira instrução que eu quero detalhar no texto para as nossas vidas, para que nós possamos continuar firmes no meio das aflições, no meio dos problemas? A primeira instrução que eu quero destacar é continuar crendo em Deus. Continue crendo em Deus. Continue confiando no Senhor. Continue esperando nele. Os versículos 1 e 2, para esse primeiro ponto, eu quero ler novamente, em que o salmista começa dizendo: ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Emã estava ali clamando a Deus. Essa expressão Senhor se repete pelo menos 4 vezes no Salmo 88, no versículo 1, versículo 9, versículo 13 e versículo de número 14. Ele clama por Deus. E eu quero dizer a você: continue clamando por Deus, continue esperando no Senhor, que Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus que nos socorre. Por isso o salmista ele diz aqui: ó Senhor, Deus da minha salvação. É Ele que nos salva, não somente da condenação do inferno, mas Ele nos salva também das nossas lutas, Ele nos salva também das nossas aflições, das nossas angústias. Quem sabe você chegou aqui nessa noite um tanto angustiado, aflito e aflita, mas eu quero dizer a você que você veio no lugar certo nessa noite, porque o Deus que acalma a tua alma, Ele está aqui nessa noite. Não pare de clamar, continue crendo em Deus. Circunstâncias e mais circunstâncias se levantam para nos fazer parar de clamar. Vocês se lembram do cego Bartimeu, em que ele estava clamando, e algumas pessoas chegaram ali para dizer que ele parasse de clamar, mas Bartimeu não parou de clamar, porque ele escutou, ele soube que Jesus estava passando naquele lugar, e Cristo está também nesse lugar. Então não pare de clamar por conta de coisa nenhuma, continue insistindo, continue confiando em Deus, por mais que você expresse que está como esse salmista aqui, sem forças, mas você não pode parar de clamar. Ele disse: dia e noite clamo diante de ti. Ou seja, a crise, o problema, as lutas não podem parar o nosso clamor, não podem parar o nosso louvor, não pode parar a nossa adoração, não pode parar a busca por Deus. Não pode. Talvez você não entendeu, eu vou repetir. Ou então você está tanto como Emã, que não tem forças nem nessa noite
de dizer um glória a Deus, de dizer um aleluia, porque você está já sufocado, está com a sensação de afogamento, uma sensação de muito peso, você está de repente farto de tantos males, mas eu quero dizer a você, por mais que esses males se levantem, eles não podem parar a tua adoração, o teu louvor, o teu clamor, a tua adoração, de maneira alguma, em nome de Jesus. Continue confiando em Deus, continue esperando no Senhor. É esse desejo, mesmo em meio às lutas. Quando o salmista Davi passou por um certo problema também, e que ele escreveu o Salmo de número 42, algo que ele repete também no Salmo de número 43, ele chega a dizer: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu quero dizer a você, mesmo que a sua alma esteja abatida, perturbada dentro de você, mas nessa noite, diga à sua alma, diga assim: espera em Deus, espera em Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado? Espera em Deus, espera em Deus, confia no Senhor. O Salmo 42 chega a dizer que como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça, quando estava com muita sede, ela ficava um tanto desorientada, ela perdia o seu rumo, mas aí o salmista chega a se comparar com essa corça, dizendo: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Davi estava dizendo: por mais que eu esteja em crise, em problemas, em aflições, mas a minha alma, ela espera, ela suspira, ela deseja, ela quer a presença de Deus. Porque a presença de Deus é que nos dá a vitória. Então nós precisamos continuar crendo em Deus, nós precisamos continuar esperando no Senhor. E aí, voltando ao Salmo 88, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Veja, o salmista está clamando a Deus, que é algo comum nesse salmo. Versículo 1, 2 e 13 diz isso, mostra o clamor de Emã nesse salmo, e ele está dizendo assim: inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele está reconhecendo a grandeza de Deus, ele está reconhecendo o poder de Deus, ele está reconhecendo a majestade de Deus, a soberania de Deus, e ele está dizendo: Senhor, eu sou tão pequeno, mas o Senhor é grande, eu sou limitado, mas o Senhor é ilimitado, eu sou frágil, mas o Senhor é forte, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu estou quase morto, estou quase destruído, mas o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o dono da vitória. Então inclina, Senhor, os teus ouvidos ao meu clamor. Você tem que dizer, eu também tenho que dizer isso também nesta noite: Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então essa é a primeira atitude, a primeira instrução aqui é continuar crendo em Deus. A segunda instrução para os nossos corações, para as nossas vidas nessa noite, é ser sincero diante de Deus. Expresse o seu sentimento, seja sincero, seja transparente. Não adianta querer maquiar. Até com o ser humano isso funciona, mas com Deus não.
Com Deus nós temos que nos entregar, dizer: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tenho mais forças, eu estou no meu limite, Senhor, me socorre, me fortalece, me ajuda. Entre no seu quarto, em algum lugar que você pode fazer isso, porque Deus entende a sua situação e sua estrutura. Pode ser que o ser humano não compreenda. Às vezes nós temos que nos fazer de fortes, porque algumas pessoas não vão entender, não vão compreender a situação. Pode ser que algumas pessoas olhem e digam o seguinte: isso é falta de fé, isso é falta de confiança em Deus. Eu quero dizer que não é falta de fé, não é falta de confiança em Deus, mas é porque você é humano, porque você tem limites, porque você tem alma, você tem emoções, e as nossas emoções, elas podem ser atingidas. Há uma sobrecarga muito grande, como houve aqui na vida do salmista, de Emã, e ele estava emocionalmente abalado. De repente você está abalado por conta de lutas e mais lutas que vêm te atingindo a tua família há muito tempo, porque o salmista aqui, ele vai dizer que fazia tempo que ele estava enfrentando isso. E quem não se cansa muitas das vezes das situações? Quem não se cansa? Podemos nos cansar. Elias se cansou, foi para a caverna. Homem semelhante a nós, Tiago capítulo 5 vai dizer isso. E se ele é semelhante a nós também às vezes temos desejo de ir para a caverna. Nós às vezes também temos o desejo de nos isolar. Às vezes temos um dia em que estamos com pouca paciência, vamos dizer dessa forma. Quando eu estou com pouca paciência, eu até digo a minha esposa lá em casa: hoje eu estou para poucas conversas. Prefiro ficar calado, porque quando você está com pouca paciência, termina você não pensando bem e falando besteira. Então você se coloca diante de Deus, abre o coração, diz: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso do teu socorro. A minha alma está farta de males, a minha vida já se abeira à morte. Olha só, ele foi sincero diante de Deus: eu sou contado com os que baixam a cova, sou um homem como um homem sem forças. Sinceridade. E ele está mostrando aqui uma linguagem em que o exército utilizava: sou contado com os que baixam a cova. O versículo 5 diz: atirado entre os mortos, como feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. O que é que ele quer dizer com isso? Ele traz uma linguagem de guerra, em que os soldados, quando estavam feridos, os soldados que não estavam feridos juntavam e colocavam numa fileira. E ali se contava quantos haviam morrido. E alguns ainda não haviam morrido, mas estavam gravemente feridos, e o soldado podia avaliar e dizer: esse aí não vai escapar, coloca ele logo no meio dos mortos. O salmista está dizendo isso: me contaram como morto já, deram a minha situação por perdida, deram a minha situação como sem solução nenhuma. Essa é a visão de quem olhou para mim, mas Deus, ele vê diferente. Deus, por mais que esteja ainda numa situação difícil, ferido e ferida, ele tem a cura para o soldado ferido. Você, meu irmão e minha irmã, de repente está aqui nessa noite e está sem forças para caminhar, mas eu quero dizer a você que simplesmente você só está ferido e ferida. O Espírito Santo vai tratar essa ferida,
O Espírito Santo vai tratar essa situação. Você não vai ser enterrado, não. Se o inimigo está te contando no meio dos mortos, saiba que você não vai ser sepultado. O teu ministério está vivo, a tua família está viva, você continua vivo e Deus vai te tirar do meio dos mortos. Ele vai te levantar, Ele vai restaurar a tua vida para a glória dEle, a minha vida também, para o louvor dEle. Imagina, atirado entre os mortos, como feridos de morte. Agora o interessante é que ele, usando toda a sua sinceridade, ele faz uma análise de tudo aquilo que ele estava enfrentando. E quando chega no versículo 6, ele diz: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Lugares tenebrosos. O texto fala de trevas pelo menos 3 vezes, versículos 6, 12 e 18. Mas é interessante ver que ele diz aqui, que quem colocou ele naquela situação foi Deus. Não é fácil de entender isso. Deus foi que pôs ele naquela situação. Por que isso? Porque Deus faz isso comigo, porque Deus faz isso contigo. Ou Ele faz, ou Ele permite. Independente de como seja a situação, eu tenho sempre falado aqui, é porque tem um propósito em que nós muitas das vezes não compreendemos. Um propósito, ou alguns propósitos de nós enfrentarmos lutas e crises, porque aqui o salmista não está dizendo que foi o diabo, o salmista não está dizendo que foram os demônios, não, ele está dizendo assim: puseste-me. Ele está se referindo a Deus. Puseste-me na profunda cova, em lugares tenebrosos. E ele ainda chega dizendo no versículo 7: sobre mim pesa a tua ira. Porque quando nós estamos passando por problemas, um dos pensamentos é esse: o que é que eu fiz? Onde eu errei? Em que eu pequei? Começamos a fazer perguntas desse tipo. Mas aqui não mostra em momento nenhum uma falha de Emã. As informações de Emã na Bíblia são todas informações de um homem piedoso, de um homem obediente a Deus. E mesmo assim, esse homem obediente a Deus, ele passou por essas lutas. E isso também é para mim, é para você. Não é só porque nós estamos buscando, nos esforçando, fazer a vontade de Deus, que nós não vamos passar por lutas e aflições. Passamos sim, e nessas lutas e aflições, Deus quer nos moldar, Deus quer nos tratar, Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Esse é o propósito da aflição na vida do crente. Só que nesses momentos de aflições, não é fácil compreender. Aqui o salmista no versículo 8, Emã, ele chega a falar sobre um momento de solidão. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Emã não via saída. Emã se achava só naquela situação. Tem hora que nós nos achamos assim, muitas das vezes. Nos achamos sozinhos, nos achamos sem saída. Mas eu quero dizer que você não está só. O que mais importa é Deus estar contigo. O que mais importa é a presença do Senhor. Por mais que você não veja saída, mas Deus vai te mostrar a saída, Deus vai te mostrar a solução, Deus vai te mostrar as decisões que você tem que tomar, que eu tenho que tomar. Precisamos fazer isso. E aí ele chega ainda mais a abrir o coração e fazer tantos questionamentos, tantas interrogações,
a partir do versículo 10. É como se ele dissesse assim: Senhor, se eu morrer, o que é que o Senhor vai ganhar com isso? O que o Senhor vai ganhar com isso? Vai ser menos um servo te louvando, te adorando. Ele não estava entendendo a situação, ele estava querendo uma resposta, e nós procuramos tantas respostas, tantas explicações, e às vezes Deus não dá essas explicações. Então o que nos resta é continuar confiando no Senhor. O que nos resta é continuar sendo sinceros a Deus. E o que nos resta é continuar clamando, adorando, louvando ao nome do Senhor. Foi isso que ele continuou fazendo. Surge mais uma vez a expressão oração no versículo 13. Vejamos: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, eu estou fraco, eu estou sem forças, estou com um sentimento em que estou parecendo que vou me afogar, estou sobrecarregado, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar esperando a resposta do Senhor. A igreja do Brasil, ou no Brasil, infelizmente tem falado muito sobre oração e tem orado pouco. Falamos constantemente em discipulado, escola dominical, culto de oração, reuniões, sempre falamos a importância da oração. Orar sem esmorecer, mas muitas das vezes, na prática, isso não tem funcionado. E o salmista aqui nos ensina: não podemos esmorecer nas orações. Certa ocasião, Lucas registrou uma parábola, e essa parábola fala sobre o dever de orar sempre. Palavras do Senhor Jesus: disse-lhe Jesus em uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Preste bem atenção. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Aquela mulher ali, insistentemente, incomodando o juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. Eu fico imaginando todos os dias aquela viúva na porta daquele juiz dizendo: julgue a minha causa, julgue a minha causa. E aqui nessa parábola, Cristo nos ensina também o dever de nós orarmos insistentemente. Emã fez isso, muitos homens de Deus fizeram isso e alcançaram a vitória. E eu quero dizer a vocês, eu preciso dizer à igreja nessa noite: precisamos orar mais, precisamos orar mais. E então chegou um dia que o juiz disse: eu julgarei a tua causa, eu vou atender o teu pedido. Vai chegar um dia, em nome de Jesus, por tua insistência, pelo teu clamor, Deus vai dizer assim: eu vou julgar a tua causa, eu vou atender o teu pedido. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em fazê-los? Parece demorado para nós, que somos impacientes, que somos limitados, mas para Deus que não está preso ao tempo, para Deus que não existe ontem nem amanhã, para Deus que só existe hoje, porque Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade, para Ele não parece muito tempo. Então eu quero dizer a você, como Emã perseverou, insistiu, insista também, não desista, continue esperando em Deus.
Em terceiro e último lugar, a instrução que Emã traz para as nossas vidas. Do versículo 15 ao versículo 18. Versículos 1 e 2, trabalhamos continuar crendo em Deus. Dos versículos 3 a 14, ser sincero a Deus. Dos versículos 15 a 18, a última instrução que eu quero destacar é esperar pela resposta de Deus. Instrução para as nossas vidas. Espere pela resposta de Deus. Não se adiante, não. Espere no Senhor. O versículo 15 diz: ando aflito e prestes a expirar desde moço. Esperar não é fácil. O Salmo 40, o salmista chega a dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Ou esperei confiantemente no Senhor. Esperar é um teste de fé. Às vezes, um jovem fica orando, esperando um namorado, uma namorada, e de repente não espera a resposta de Deus, aí ele se apressa. Nós temos que esperar a resposta do Senhor. E aqui, ele chega a dizer: desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Que situação Emã chegou a ficar desorientado. Talvez você esteja imaginando assim: o pastor está falando sobre paciência, porque ele não sabe o tempo que eu estou esperando. Ele não sabe o tempo. E aqui Emã chega a dizer que desde moço, ou seja, aqui ele já era um pouco avançado de idade. E agora? O que dizer? O que falar por anos e anos de lutas, aflições, doença, problemas financeiros, desemprego, por exemplo? Agora estamos enfrentando um período em que encontrar emprego está difícil, mas eu quero dizer a você: continue esperando no Senhor, continue esperando nele, se prostrando diante dele. O versículo 16 diz: por sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, e um tempo me circundam. Para longe de mim, afaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Aqui nesse versículo 18, para melhor compreensão, esse texto afastar, essa expressão afaste, de mim afaste, tem um sentido de cercar, de isolar. O sentido aqui é de colocar uma cerca ao redor. O salmista está dizendo que Deus isolou o salmista naquela situação. Deus cercou ele e deixou ele sozinho. Os companheiros, os amigos não estavam com ele mais. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa que às vezes quer tratar só conosco, exclusivamente. Não adianta papai, não adianta mamãe, não adianta o marido, não adianta a esposa, não adianta companheiro, não adianta amigo. Deus quer tratar com você ou comigo especificamente, e Ele nos cerca. Nos cerca. Às vezes você pode estar em casa pensando: cadê fulano, cicrano e beltrano, que não lembra de mim? Sabe o que é isso? O cerco de Deus. O seu encontro com Deus. Eu não estou querendo dizer que nós não temos que visitar, que nós não temos que orar, temos que fazer tudo isso, temos que estar juntos, temos que chorar com os que choram, temos que ser suporte, temos que ser, mas tem hora que nos vem esse sentimento.
sentimento de isolamento. Meus conhecidos são trevas. Esse texto não soa tão bem, trevas, mas a expressão no texto hebraico, trevas, tem a ideia de solidão, cercado e só. Não parece diferente do que Jó passou. Jó enfrentou lutas e mais lutas. A mulher, de certa forma, não compreendeu. Os amigos não compreenderam. O livro de Jó vai dizer que ele ficou na cinza. Aquela cinza era fora da cidade, lugar onde se queimava o lixo. Jó ficou isolado no lixo, porque Deus queria tratar algo específico com Jó. Moisés, Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 24, chega a dizer que Deus o esperou a caminho da estalagem para matar Moisés. Deus queria ter um encontro a sós com Moisés. Jacó teve um encontro com Deus. Saulo teve um encontro com Deus a caminho de Damasco. E para que esses encontros eles surtam o efeito necessário, muitas das vezes é necessário Deus nos cercar e nos desligar de tudo. Deus teve que mandar Jonas para o ventre do grande peixe, para Jonas ter um encontro com Deus no ventre daquele grande peixe. Elias teve um encontro com Deus na caverna. E o teu encontro? Deus marcou nessa noite mais uma vez. Porque Deus sabe, Deus conhece o teu limite, o meu limite. E eu quero ter um momento de oração agora. Quero convidar você, para que você feche os seus olhos, para que você curve a sua face. Senhor da glória, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, Senhor. E esse texto é um texto em que nos mostra tanta tristeza, tantas lutas, tantas aflições, Senhor, ao ponto do salmista terminar com a palavra trevas. Diferente de muitos outros salmos em que se termina com a palavra de esperança, com a palavra de resposta, com a palavra de vitória, o salmista estava triste, estava angustiado. E aqui nessa noite, Senhor, pode ser que muitas pessoas estejam assim também, mas louvado seja o teu nome, que o Senhor marcou o encontro conosco nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar a confiarmos mais em Ti, para continuarmos crendo em Ti, continuarmos clamando no Senhor, clamando ao Senhor, continuarmos dizendo: o Senhor é a nossa salvação. Ó Deus, eu não sei o que cada uma tem passado e enfrentado, mas o Senhor conhece muito bem. Pessoas que estão aqui há tanto tempo, com um determinado tipo de luta, de aflição, e essa pessoa está igual o salmista, Senhor, sem forças, sem ânimo nenhum, sem vigor. Mas louvado seja o nome do Senhor, mesmo com tudo isso, essa pessoa veio aqui para clamar, essa pessoa veio aqui para orar, essa pessoa veio aqui para louvar ao Senhor, essa pessoa veio aqui para te glorificar, para te exaltar, Senhor. Então, mesmo com tantas lutas, mesmo com tantas aflições, isso não pode parar o teu povo. Eles estão aqui, Senhor, nessa noite, dizendo que o Senhor é suficiente para a vida deles, esperando em Ti, esperando a resposta,
Pessoas que eu tenho certeza que estão aqui expressando as suas sinceridades nesse momento e dizendo: Senhor, eu não suporto, eu não aguento, eu não resisto mais, essa luta, essa doença, esse problema, eu não suporto mais. Pessoas que estão sendo sinceras, pessoas que estão se entregando completamente, pessoas que eu posso dizer, estão descendo do barco e dizendo assim: Jesus, entra no meu barco. Senhor, eu já tentei fazer tantas coisas. Quero que você lembre agora do dia da pesca maravilhosa. Tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. E pela manhã estava ali Pedro lavando as suas redes. Ou seja, ele tinha desistido. E quando ele lavou as redes, que desceu do barco, Jesus chegou e subiu no barco, entrou no barco, e a história mudou. Eu quero dizer que Jesus está entrando no teu barco e a tua história vai mudar. Se você não teve uma pesca, se você não conseguiu nada até agora, eu quero dizer que a partir dessa intervenção de Jesus, um milagre vai acontecer. E Jesus disse: ei, afaste um pouco o barco da praia, vá às águas profundas, lance as redes agora. E Pedro então mudou os seus planos. Ei, Deus está mudando os teus planos nessa noite. Se os teus planos eram parar, desistir, lavar as redes, ir para casa e não querer vir mais para a igreja, desistir de tantas coisas, mas aí Jesus diz: ei, lance as redes, desenrola as tuas redes, não para não se entrega, não desista. Está difícil, está doendo essa luta, mas não desista. Continue clamando, continue orando, continue lendo a minha palavra. Aí Pedro então disse: sob a tua palavra eu lanço as minhas redes. E ali ele lançou aquelas redes, e o texto vai nos dizer que a rede ficou cheia de peixes, uma grande quantidade de peixes. Ali o milagre aconteceu. E Pedro começou a gesticular para os outros companheiros do outro barco e dizer: venha nos ajudar. O outro barco foi cheio, quase que ia a pique. Eu quero dizer que a bênção que Deus vai mandar sobre a tua vida, você vai poder até compartilhar com outras pessoas que estão ao teu redor, para a glória dele, para o louvor dele. Eles voltaram para a praia, e quando chegaram na praia, deixaram tudo ali, e o texto vai dizer que seguiram a Jesus. Ou seja, Jesus é mais importante do que o barco, Jesus é mais importante do que a casa, Jesus é mais importante do que o carro, Jesus é mais importante do que qualquer coisa. Eles não trocaram Jesus pelo milagre. E eles ficaram felizes pelo milagre, mas disseram: Jesus é melhor do que tudo isso. Com peixe ou sem peixe, com saúde ou com doença, com dinheiro ou sem dinheiro, na tristeza ou na alegria, na derrota ou na vitória, em todos os momentos, siga a Cristo. Essa é a mensagem dessa noite, do Salmo 88. Emã disse: independente de qualquer coisa eu vou continuar louvando, independente de qualquer coisa eu vou continuar glorificando, independente de qualquer coisa eu vou continuar clamando, orando, bendizendo o nome do Senhor. Então eu quero dizer a você também: independente de qualquer situação na tua vida, no teu lar, na tua história, eu quero dizer, continua exaltando a Ele, continua glorificando a Deus. Nessa noite você pode fazer isso, nessa noite você pode
aquele clamor de Bartimeu chamou a atenção de Jesus. E Jesus foi ali e deu vista a Bartimeu. Então continua, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.